Bom dia a todos. Iniciamos esse culto com o lema bíblico para esta semana, que se encontra em Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Assim diz o Senhor. Nós temos a alegria de podermos entrar na sua casa e levar a palavra de Deus que nos anima, fortalece, guia cada dia da nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia e isolamento social. Celebramos este culto na Paróquia da Paz, no Templo da Igreja da Paz, da Comunidade Evangélica de Joinville. Temos como celebrantes deste culto os musicistas Mário Kleman, Rebeca Marques e Vivian Vos Tavares. E os ministros, pastor Marcos Antônio da Silva, Paróquia dos Apóstolos, e eu, pastor Hernani Marino Petri, da Paróquia São Lucas. Celebramos este culto com vocês, na certeza de que Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, nos guiará e fortalecerá para que possamos ser sal e luz nessa semana que inicia. Por tudo isso, toda a honra e toda a glória sejam dados ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós o adoramos e louvamos, cantando o hino Tua é a Glória. Os domínios, os tronos também, Deus para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glória para sempre. Amém, amém. Lemos em Romanos capítulo 8, versículo 30. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Oremos, confessando os nossos pecados e buscando a presença do Senhor. Deus de bondade e misericórdia, que criou este mundo incrível, perfeito e não nos abandonou quando pecamos e nos afastamos de Ti. Nós Te louvamos por podermos chegar à Tua presença e sermos aceitos, Senhor, com os nossos pecados. Tudo isso graças ao sacrifício de Teu Filho Jesus por nós, que morreu naquela cruz, nos libertando do poder do pecado e da morte, e nos dando também uma nova vida, uma vida abundante e eterna. Reconhecemos que somos falhos e pecamos, Senhor. Pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Mas temos lutado contra o pecado, Senhor, buscando o Teu amor e a Tua justiça para nós e para os nossos semelhantes. Mostra-nos aonde temos pecado, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a vivermos em obediência a Ti. Santifica-nos e faz de nós instrumentos da Tua vontade. Isto tudo nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador e Senhor.
Amém. Confessemos a nossa fé cantando: se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. A todos que estão arrependidos sinceramente, que confessaram os seus pecados ao Senhor, eu lhes declaro perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos garante isso, como lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Cantemos o hino, quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Lemos em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 15. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana.
Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Nos preparando para ouvir a palavra, a pregação do dia de hoje, que será feita pelo pastor Marcos, cantamos o hino Como Tu Queres. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és o oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és o oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Como tu queres, e assim Deus deseja que nós sejamos como barro nas mãos dele, para que ele possa nos moldar e nos transformar segundo a sua vontade. Por isso os convido para uma palavra de oração antes de ouvirmos a leitura do Evangelho e também a pregação da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua mão nos molde, nos transforme a cada dia, em cada momento. Nós queremos estar nas tuas mãos sendo modelados e transformados. Que ao ouvir a tua palavra, ela nos transforme, ela nos liberte, ela nos ilumine, ela nos traga entendimento e nos leve à vivência prática e real deste Evangelho vivo e transformador. Fale aos nossos corações, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra viva. Em teu nome, amém. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 seguintes. Esse texto é uma das parábolas de Mateus. E esse texto também está previsto para este domingo, para ser pregado. Assim diz Jesus. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram:
o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio? Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos que fazem com que os outros pequem, e também todos que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, de onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Esta é a leitura do Evangelho que nos traz essa parábola. Na década de 80, havia um comercial Denorex. Agora eu dedurei a minha idade e talvez você se lembre deste comercial. Era um remédio para anticaspas, mas na propaganda ele dizia: parece, mas não é. Fazia em relação que parecia com shampoo, mas não era. E Denorex ficou como um sinônimo de toda enganação. Parece, mas não é. Essa parábola nos fala um pouco disso, do joio, de um isso que parece ser trigo, mas não é trigo. A parábola é um jeito que Jesus nos conta de uma realidade muito maior. Na verdade, é um jeito literário que Jesus usa para falar e se comunicar às pessoas. Ele usava de exemplos cotidianos, exemplos bem práticos, para que as pessoas pudessem entender a sua mensagem de uma maneira clara e profunda. Quando Jesus queria falar com os pescadores, ele usava exemplos relacionados à pesca. Quando ele queria falar para os camponeses, os seus exemplos eram tirados da terra. Vejam, esse é o jeito de Deus se comunicar conosco. Deus entra na nossa realidade. A grande vontade de Deus é que eu e você entendamos a palavra. E por isso Ele vai falar ao nosso coração, com a linguagem que nós entendemos. E a parábola é esse jeito de Jesus contar algo que é simples e profundo ao mesmo tempo. E assim a gente pode encontrar muitas formas de ouvir Deus falar. Por exemplo, se você gosta de arte, quem sabe é o jeito também que Deus se comunica com você. Eu lembro de uma história, de uma biografia de Conde Zinzendorf. Esse conde era um homem nobre, rico, dono e proprietário de grandes terras. E ele estava visitando um museu e de repente ele se deparou com um quadro, uma pintura em que retratava a crucificação de Jesus. Mas retratava de uma forma tão profunda, com o corpo todo dilacerado de Jesus. E quando esse conde fica observando aquela pintura, ele lê uma frase. E a frase dizia mais ou menos assim: tudo isso fiz por você. O que você faz por mim? A pintura, a arte, com a frase, possibilitou um instrumento de Deus se comunicar com aquele homem. E a partir daquele momento a vida daquele homem se transformou.
E ele veio se tornar um grande pai das missões no meio do protestantismo. Os irmãos morávios surgiram a partir dessa experiência de alguém que esteve com uma arte. Se você gosta de música, quem sabe essa é a forma que Deus também fala ao seu coração. O importante, meus queridos, é que nós estejamos com o coração aberto para receber sempre a semente do Evangelho. É como na parábola anterior a esta que nós acabamos de ler, onde Jesus narra a história de um fazendeiro, daquele que sai para semear a semente. E ele joga a semente para todos os lados, e a semente cai em vários solos, em solos duros, pedregosos, em solos à beira da estrada e também aqueles solos férteis. Poderíamos dizer que essa parábola poderia se chamar a parábola dos solos, porque são solos diferentes, mas a mesma semente que é lançada. Quando Deus lança sobre nós a sua palavra, também o nosso coração é esse solo, e ele pode estar aberto, ele pode estar endurecido, ele pode estar seco. Como é que está o seu coração para receber a palavra de Deus? Na parábola que nós ouvimos, conta que o proprietário de terra saiu para semear. E ele semeia trigo. Ele joga as sementes na sua propriedade. De repente, à noite, quando chega a noite, então todos são tomados por um acontecimento. O inimigo desse proprietário vai lá na sua propriedade, lá na sua terra, e lança as sementes do joio. O joio, que é um inso, uma erva daninha, muito parecido, como eu disse no início, com o trigo. Parece, mas não é. Eu creio que a grande definição do joio é essa vocação à hipocrisia, a essa vocação de querer parecer ser, mas não é. Interessante que no original, quando nós lemos no grego, diz que esse ato que esse inimigo fez de lançar a semente sobre a terra, essa semente cai em cima da semente do trigo. Então as duas sementes crescem. Elas crescem, e aí quando os empregados observam de que não é só trigo que está crescendo, mas também esse inso, esse joio, eles vão ao seu patrão e perguntam: o senhor não plantou o trigo? Como está acontecendo? Como é que está surgindo agora o joio? E aí que o patrão diz: foi o inimigo, aquele que sabotou, aquele que veio na calada da noite. Na verdade, muitas vezes as coisas acontecem na calada da noite, sem nos darmos conta. As coisas vão às vezes se transformando também em nossa vida. E aí, quando os empregados então, observando toda a plantação, pedem para o patrão a possibilidade de arrancar o joio. Eles querem arrancar a erva daninha, eles querem arrancar esse inso. E o patrão diz: não arranque, porque vocês ainda não conseguem discernir o que é um e o que é outro. Vocês ainda não conseguem dizer o que é trigo e o que é joio, porque se vocês tentarem arrancar o joio, vocês poderão também arrancar o trigo. E aí nós vamos perder o trigo. E aí o patrão diz: deixe que eles cresçam. Na hora da colheita, na hora certa, eles vão se identificar quem é quem. E aí eu me deparo que muitas vezes, quando a gente olha por uma situação de mal, porque essa parábola ela lida com esse grande problema do mal. Essa parábola trata com uma coisa tão antiga quanto a história da humanidade. A pergunta pela origem do mal: como é que o mal surgiu? Por que o mal está entre nós? São perguntas complexas que não conseguimos respondê-las de maneira simples. Filósofos, teólogos, psicólogos
e tantos outros se debruçam para tentar responder a pergunta pela origem do mal. A verdade é que esta parábola nos fala dessas duas realidades, que o mal e o bem estão juntos, que o bem e o mal estão entrelaçados, que o bem e o mal crescem lado a lado. A nossa vontade, muitas vezes, é como a dos empregados, querer arrancar o mal. E aí nós podemos ir pelas nossas próprias forças fazer isso. Às vezes movidos até por uma moralidade. Os moralistas querem arrancar o joio. Os ativistas querem eliminar o mal do mundo. Mas o proprietário diz, ainda não é o tempo. Vocês não conseguem discernir entre um e outro. É preciso muito cuidado. E aí, meus queridos, eu percebo que essa dicotomia entre o bem e o mal pode ser um terreno muito perigoso. Porque essa dicotomia entre o bem e o mal faz com que a gente promova o bem, que a gente deseje o bem, que a gente realize coisas boas, mas também nos leva a querer erradicar o mal. E normalmente, quando a gente vai por esse caminho, a gente ajuda, a gente abençoa, a gente promove o bem com aqueles que pensam igual a gente. Aqueles que fazem parte do nosso grupo. Aqueles que têm a mesma ideia, a mesma ideologia, os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, a mesma cultura, a mesma religião, enfim. E aí aqui as pessoas que não fazem parte desse grupo, ou que nós deduzimos, o que nós achamos por serem diferentes, que são mal, nós queremos cortá-las. Por isso, é ter cuidado com essa dicotomia entre o bem e o mal. Há uma autora, Jessica Stern, uma autora americana, ela escreveu um livro, O Terror em Nome de Deus. É muito interessante essa literatura, porque ela entrevistou por 4 anos pessoas que foram presas em diversos países, Estados Unidos, Paquistão, na Índia, em Israel, por cometerem crimes terroristas. E nessas entrevistas que ela realizou, ela queria entender por que eles agiram, por que eles fizeram o terrorismo, por que eles quiseram matar outras pessoas. E praticamente 100% de todos os entrevistados, a resposta foi a mesma. Nós queríamos erradicar o mal. Nós queríamos eliminar o mal na terra e deixar apenas o bem. Percebam o perigo que muitas vezes nós, nos envolvemos com o nosso desejo, nosso afã de querer erradicar o mal. Nós podemos até usar o nome de Deus também para praticar o mal. Porque às vezes nós esquecemos que o bem e o mal também está dentro de nós. Muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós mesmos, porque é mais fácil ver o mal no outro do que o mal em mim, do que o mal em nós. Mas o apóstolo Paulo deixou isso muito claro lá em Romanos 7, quando ele diz, olha, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero acabo fazendo, maldito homem que sou. Paulo tinha consciência dessa realidade presente na sua vida, na sua natureza. Ele sabia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. E o mal que ele não desejava, muitas vezes ele era impulsionado a fazer. Quando nós temos essa consciência clara, quando nós podemos olhar para nós mesmos, antes de julgar os outros, porque é tão fácil julgar os outros, é tão fácil dizer que o outro que é o joio, é tão fácil dizer que o outro está errado, mas quando os nossos olhares se voltam para nós, nós percebemos quão miserável nós somos. E aí nós só podemos depender
daquele que é totalmente gracioso, é totalmente justo, é totalmente santo. Nós só podemos depender daquele que sabe discernir os nossos corações. Nós só podemos depender daquele que de fato sabe distinguir quem é joio e quem é trigo. Não cabe a mim nem a você essa ação. A parábola nos conta que no final dos tempos, na grande colheita, serão os anjos que vão fazer isso. Mas enquanto essa colheita não chega, enquanto esse tempo não chega, nós vamos ter que aprender a conviver com essas duas realidades. A começar em mim, a começar em nós, a começar no nosso grupo, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja, nosso país. Pois o joio e o trigo estão em todas as realidades. Mas é interessante que essa parábola também nos fala de paciência. Enquanto nós muitas vezes queremos ser como os empregados afoitos, arrancar e erradicar o mal, o patrão diz: espere, ainda não é a hora. Numa sociedade como nossa, tão imediatista, não é verdade? Tão rápida, em que a gente quer que as coisas se transformem rapidamente. É quase que um desespero pedir essa paciência. Mas a gente precisa saber também esperar. Esperar por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. O tempo em que Deus permite que um joio possa se transformar em trigo. Um tempo em que ainda não é para nós arrancarmos o joio. Primeiro, porque não nos pertence essa tarefa. Segundo, porque Deus tem um propósito, ainda para continuar derramando a sua graça sobre nós. Afinal, Jesus não morreu só para os trigos. Jesus não morreu para os bons. Jesus morreu pelas ervas daninhas. Jesus morreu pelos insos. Jesus morreu pelos joios, para que esses também pudessem ter a oportunidade de conhecer a verdade e viver a verdade a partir de Jesus Cristo. Então esse é o tempo da graça, o tempo que ainda estamos aguardando para a grande colheita, mas é o tempo que eu e você, se não podemos erradicar o mal, nós podemos sinalizar e viver o reino de Deus, viver o bem, viver não segundo os meus critérios de bem e mal, mas viver a partir do Evangelho, porque a partir do Evangelho o bem é justiça, a partir do Evangelho o bem é amor, a partir do Evangelho o bem é verdade. E são essas sementes que nós precisamos semear: justiça, verdade, amor. Se você, meu querido, se você, minha querida, sente ódio, se você deseja destruir o outro, se você deseja erradicar pessoas porque elas pensam diferente de você, porque são de outra ideologia, mesmo que você esteja em nossas comunidades, em nossas igrejas, você ainda não entendeu a proposta do Evangelho. E quem sabe você e eu precisamos nos aproximar mais de Jesus e deixar que esse Jesus nos ensine a amar, nos ensine a perdoar e nos ensine a esperar de que a colheita será feita por Ele. O que não significa que nós vamos cruzar os braços, o que não significa que vamos ser coniventes com o mal, o que não significa que nós vamos deixar de fazer o bem. Significa que nós vamos caminhar até a colheita juntos, bem e mal, mas semeando a palavra de Deus, semeando o amor de Deus, semeando a justiça nesse terreno, nesse mundo que é o campo. Que Deus nos dê muita sabedoria nesta missão. Que Deus dê a mim e a você a certeza de que nós temos um chamado, uma vocação para sinalizar esse reino, essa presença viva. Quem é o juiz é Deus.
Quem vai separar o joio e o trigo é Deus. E lá na colheita poderemos ter muitas surpresas. Muitas surpresas. Por isso, andemos com o Senhor, anunciamos o Evangelho, amemos mais, vamos perdoar mais, vamos ser pacientes. Que Deus abençoe e nos ensine a viver nesse campo que Ele semeia a sua bondade. Amém. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra, é amor. Meditando certo dia na tua palavra, Senhor. Senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra, é amor. Ouvimos a palavra e a tua palavra, como também nós cantamos, é semente e que essa palavra continue dando frutos em nossa vida. É também momento de nós olharmos à nossa volta, olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado, olharmos para a nossa realidade que sofre, que chora, a nossa realidade que vive nessa tensão entre o bem e o mal. Por isso eu quero convidá-los para uma oração de intercessão, onde os nossos pensamentos e a nossa oração se voltam não apenas para nós, mas para o mundo, para outras pessoas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu poder se manifeste entre nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Em especial por aqueles que nesta hora, nesses dias, têm sofrido, onde a doença tem tomado conta, a enfermidade, especialmente aqueles que estão lutando contra a infecção da Covid. Pedimos a Tua mão sobre essas pessoas para que haja cura física, emocional e espiritual sobre essas pessoas. Também sobre aqueles que choram pela perda dos seus entes queridos, muitos deles nem conseguindo se despedir. Que a Tua mão, Senhor, console e ampare e dê a esses corações a graça para que suas lágrimas sejam enxugadas por Ti. Intercedemos, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que governem com justiça, com misericórdia e em olhar para o povo que sofre. Pedimos, Senhor, a paz entre as nações. Pedimos que as nossas igrejas proclamem o Teu Evangelho a todos, sem distinção. Nos dê a graça de sempre permanecer contigo, que nossas famílias sejam espaços de encontro, espaços de amor e de perdão. Enfim, entregamos tudo isso nas Tuas mãos e intercedemos, porque cremos no Teu poder. E tudo mais, nós oramos conforme Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja à tua frente para indicar o caminho certo. O Senhor esteja atrás de ti para te defender da falsidade das pessoas más. O Senhor esteja abaixo de ti para que quando caíres e te levante. O Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. O Senhor esteja em ti para te consolar quando estiveres triste. E o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. E assim abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, que você receba a graça e a bondade do Senhor todos os dias. Você, sua casa, no seu trabalho, que você tenha essa paz que vem dos céus. Amém. Que a luz de Cristo brilhe.